Olhando aqui, se eu precisar fechar o microfone por causa da cachorrada, tá aqui. Aí eu aperto aqui o botão. Não, aqui Tá já gravando. tá. Se vocês quiserem deixar. Pode deixar o microfone, tá ligado. Já tá gravando já. Ok. Tá bom? Então, beleza. Bom, olá. Aqui quem está falando é o professor André Duarte. Eu sou professor do Departamento de Educação e Tecnologias, do Centro de Educação Aberta e à Distância da Universidade Federal de Ouro Preto e coordeno o projeto de extensão Polos de Cinema. Agora, nesse momento de isolamento social, a gente está fazendo as sessões de uma maneira remota, usando a plataforma da UFOP aberta. E essa é a nossa terceira sessão nesse período, e a gente vai ter a apresentação do filme Freud, Além da Alma, né? E esse filme ele vai ser comentado por duas pessoas, né, que eu conheço já de algum tempo e que vão poder contribuir bastante para que vocês façam, né, uma análise dos temas que o filme permite a gente analisar. O primeiro convidado para essa sessão, né, que vai participar dessa mesa de conversa, né, nessa mesa de comentários, é o Atahualpa Maciel Sampaio, que ele é mestre, é psicólogo, mestre em psicologia, né, ele é psicólogo da Rede Pública de Saúde de Patos de Minas. Né? E a segunda pessoa é a professora Sandra Augusta de Mello, que é doutora em psicologia, né, como profissão, doutora em psicologia como profissão e ciência, né, pela PUC de Campinas, mestre em psicologia clínica também pela PUC, e bacharel e licenciada em psicologia pela Universidade Federal de Uberlândia. Ela trabalhou na Universidade Federal de Uberlândia e na UFOP como psicóloga clínica durante 30 anos, né, além de atuar também em clínica particular. Ela dedica-se à docência em universidades há 21 anos, desde 2009 é professora associada na Universidade Federal de Ouro Preto, né, onde é minha colega lá no Departamento de Educação e Tecnologias. Né? Trabalha lá no regime de 20 horas de dedicação semanal no Centro de Educação Aberta e à Distância. Né? Quando a gente, né, convido vocês para conversarem, né, a ideia mesmo é ouvir logo de uma vez o que os comentadores têm a dizer a respeito do filme. Né? Então, eu vou já, primeiro, né, agradecer a vocês por aceitarem o convite e participar dessa atividade, né, de extensão. E fico aqui muito ansioso, né, para poder ouvir os comentários de vocês e, eventualmente, vou ver se eu troco uma ideia com vocês também ao longo dessa apresentação, tá bom? Então, vou passar inicialmente para o Atahualpa, né, e a gente vai ouvindo a Sandra também no decorrer aí desse tempo, tá bom? Vamos bater bola. Atahualpa, Sandra, obrigado, viu? Obrigada a gente que agradece, né, Atahualpa? Obrigado, André. Obrigado, professora Sandra, pelo convite. Só fazer uma retificação aqui. Eu sou mestre em psicologia social pela UFMG e tenho essa experiência com atendimento na rede pública, né, muito tempo em CAPS, muito tempo em INASF, e atualmente eu voltei a trabalhar no CAPS AD aqui de Patos de Minas. Então, e o André, quando fez esse convite, ele pediu que eu fizesse uma associação entre o filme e o atendimento que a gente faz para o público, né, da rede pública, para a população que eu atendo na rede pública. Eu fiquei meio sem saber como iniciar essa conversa, mas eu fiquei pensando assim, como que as pessoas apreendem a ideia de psicanálise, né? As pessoas comuns fazem isso. E eu vi esse filme assim como uma espécie de divulgação, né, da psicanálise, que aconteceu na época em que ele foi lançado, né, em 1962, com o diretor John Huston, né? E eu fiquei me perguntando, né, como que foi? Se em 62 eles tinham essa ideia da psicanálise, como que seria antes? Tem uma pesquisa e descobri que em 1924 já foi feita uma tentativa de apresentar a psicanálise para o grande público, né? Então, um filme que se chama Segredos de uma Alma, né? O diretor é o Samuel Goldwyn. Ele quis que o Freud o ajudasse a rodar o filme, né? A opinar sobre o filme. Chegou a oferecer $100 mil para o Freud assessorá-lo
nesse filme, mas o Freud recusou e disse que não queria ter o nome dele envolvido com isso, né? O Freud, a gente que sabe um pouco da vida dele, sabe o quanto que ele era sistemático e reticente em relação a essas popularizações, né? Então, esse filme é o primeiro registro que se tem, né, da popularização, vamos dizer assim, a divulgação da psicanálise para o grande público a partir da forma de trabalho, né? Mas, recentemente, a gente viu outras tentativas também, inclusive uma série agora da Netflix, que se chama Freud, que é algo meio ficcional, e, assim, que realmente não revela muito sobre a psicanálise pela grande mistura de coisas que eles fazem, né? Mas esse filme, então, esse Freud Além da Alma, né? Ele foi originalmente concebido por um roteiro do Sartre, né? O que se conta é que o Sartre ganhou US$ 25.000 para fazer esse roteiro e fez um roteiro que daria 5 horas de projeção, né? Inexequível. É, então, pediram que ele revisasse esse roteiro, ele fez uma nova revisão, só que ele acrescentou mais coisas ainda e ficou maior do que ainda era inicialmente. Aí, enfim, tiveram que solicitar outras 2 pessoas, né, que fizessem a revisão do filme, e foi assim, na verdade, o filme foi bem esperado, né? E algumas personalidades importantes, né? O Montgomery, né? Clift, que é um grande ator na época, né? Uhum. Foi convidado para ser o Freud. E a pessoa que faz o papel de Cecile, né? Tinha sido a atriz Susan York, né? Pensou-se inicialmente que a Marilyn Monroe poderia assumir o papel, né? Mas acabou que o psiquiatra dela recomendou que ela não fizesse, né? Então, acabou sendo a Suzanne York mesmo, né? E é um filme interessante, assim, porque a gente vê realmente o início da psicanálise, é onde os conceitos estão começando a ser gestados, né? E, assim, é uma apresentação bem minuciosa, que compreende o período de 1885 até 1905, do início da teoria psicanalítica, né? Então, eu vejo que o filme pega de cara já essa ideia da causação, né? Vamos falar assim, da causação psíquica dos transtornos mentais, né? Ele já coloca em questão, logo nas primeiras cenas, que o transtorno mental seja causado por uma determinação orgânica, né? Então, as primeiras cenas mostram uma mulher histérica, né? Com a perna paralisada e uma cegueira também. E o professor lá, né, no caso, o Maynard. Maynard, né, Maynard, Uhum. ele fala que essa pessoa está simulando, né? Então, ele não entende, né, a determinação desses fenômenos, né? E o Freud começa a investigar isso, né? Então, ele fala disso começa a falar do complexo de Édipo, né? A teoria da neurose, o recalque. Então, outros conceitos que a professora Sandra vai destrinchar aí com mais cuidado aí, né? É, professora? É. Espero. Nossa, só para comentar, a série da Netflix me deixou bem indignada, para falar a verdade. Porque uma coisa que o filme não aborda é a questão do uso da cocaína. Todo mundo fala da tal da cocaína do Freud, né? E, Sim, sim. né? E aí, na Netflix, eles exploraram isso, assim, de uma maneira que deturpa tudo aquilo que a gente conhece sobre o Freud, tudo que os biógrafos trouxeram, né, sobre o Freud. Até eu peguei ali a biografia dele que eu mais gosto, não sei se Sim, dá para essa, é do Peter Gay, eu adoro o nome desse cara, chama Freud, Uma Vida para o Nosso Tempo. E tem um biógrafo brasileiro também, que é o Renato Mezan, né? O Renato sim. Mezan é Freud, pensador da cultura. E
E o Renato Mezan, ele comenta em algum momento aí, não lembro quando que foi, que o filme ele veio humanizar o Freud, porque a teoria psicanalítica, ela é muito impactante até hoje. É impressionante porque quando a gente entra numa sala de aula para trabalhar a teoria psicanalítica, há uma resistência ainda há, não é? É, por incrível que pareça. Muito embora a gente sabe que muitos conceitos psicanalíticos se tornaram, permeiam a cultura hoje em dia. Eles não são mais revolucionários porque eles já permeiam, né, a cultura. Inclusive foram apropriados e esterilizados por outras abordagens também, né, professora? A gente Verdade. vê assim, a utilização dos conceitos da psicanálise de uma maneira completamente descontextualizada e desgarrada mesmo das origens, né? Apresentados como se tivesse vindo, sabe-se lá de onde, né? Isso. E isso é muito ruim para a gente que tem uma formação psicanalítica, né? Verdade. Eu uso um recalque, beijinho no ombro. Não tem nada de recalque nisso, né? Recalque é outra coisa, né? Outra coisa. Que você citou, recalque não é beijinho no ombro. Ai, meu Deus. Então, aí, passa a bola? Pode falar. Aí a gente vai batendo aqui, né? Então, eu acho que, Taualpa, eu queria que você falasse das três feridas narcísicas. Você fala. Sim. É interessante que ele começa o filme falando das três feridas narcísicas na humanidade, né? A primeira é a relação Copérnico, que diz que a Terra não era o centro do universo. A segunda seria a Darwin, né, que diz que o homem não é, né, é descendente, vamos dizer assim, né, do macaco, né, vamos dizer assim, O centro da criação, né? não é o centro da criação, né? E a psicanálise, né, dizendo que a gente não é senhor dos nossos pensamentos, né? A gente não age de acordo com a nossa vontade consciente. Inclusive, esse é o início do filme, né, Sandra? Ele começa falando disso e já vai apresentando a história do Freud, já, né? Assim, no início. Já é uma advertência, Já né? é uma No sentido advertência. de prepare-se para quebrar seus paradigmas, né? Sim. Porque a consciência não é o centro da vida humana, né? O que você acha que sabe não é o principal na sua vida. O que mais influencia a sua vida é aquilo que você não sabe sobre você mesmo. E o filme, ele vem trazer isso de uma maneira muito interessante, porque ele também vem datar essa descoberta, porque ela aconteceu numa sociedade aí, final dos anos 1800, começo dos anos 1900, tá certo que a gente está falando de uma região muito efervescente do ponto de vista cultural, das artes e da ciência e de tudo, mas de uma sociedade bem diferente daquela que a gente vive hoje, né? Sem revolução sexual, sem uma série de coisas aí, sem Woodstock, sem Era de Aquário. Sim. Nós estamos falando de uma sociedade extremamente rigorosa, em que as mulheres não podiam mostrar o tornozelo, né? Então, se hoje a gente tem esse impacto, né? Naquela época Graças à isso psicanálise também, né? A foi psicanálise, graças à psicanálise também, né? Ela graças veio a colocar essa hipocrisia toda a desnudo, né? E acabou ajudando a gente, posteriormente, a fazer uma crítica dessa sociedade repressiva que nós vivemos, né? com certeza, até hoje, né? Então, assim, eu acho que eu gostaria de ser um pouco mais sistemática para que as pessoas que assistiram o filme pela primeira vez, eu aconselho a voltar ao filme depois, até dos comentários, né? Se sentir que não que tem alguma coisa para apreender dali, depois de ouvir, né, o Ataopa, principalmente com a experiência que ele tem, e aí eu acho que ali a gente tem que, eu estava comentando com o pessoal que eu destaquei
3 tipos de informação do filme. Por quê? Porque quando a gente fala em psicanálise, a gente está falando de um método de investigação do inconsciente, né? Nós estamos falando de uma técnica psicoterapêutica e nós estamos falando de um conjunto de teorias. Então, no decorrer do filme, eles vão mostrar como que essas coisas foram construídas. E é óbvio que com essa complexidade toda, mostrar essas questões exigiria um senhor roteiro, né, Ataol? Você estava falando aí do roteiro, o roteirista do filme chegou a ser indicado para Oscar, mas eles não ganharam, né? A trilha sonora, gente, aquela trilha subwoofer, aquele negócio todo foi indicado para Oscar. Olha como é que a gente pensa na datação, né? Como as coisas mudam realmente. Eu acho isso muito importante. Então, as coisas que aparecem no filme, eles mostram muito o desenvolvimento da carreira do Freud, permeado por questões pessoais, né, da vida pessoal dele, e também mostram o surgimento de alguns conceitos da psicanálise, que esse sim, eu acho que talvez seja interessante, o retorno ao filme depois, uma hora que tiverem apetite, para poder identificar isso lá. Então, eu separei nessas 3 coisas só para não ficar na sequência, né? Para falar, mostrou isso, depois mostrou aquilo, mas até uma tentativa de fazer essa cronologia, eu acho que é interessante, né? Então, uma coisa que eu acho muito legal na vida pessoal do Freud é a mãe judia, né? A gente que estudou psicologia, e tem muitos judeus na psicanálise, não é à toa, né? Justamente porque Freud também era judeu. Então, a gente sempre escuta falar da mãe judia, que é uma mãe muito possessiva e manipuladora, né? Mas a mãe que o filme mostra é uma figura muito interessante, o nome dela é Amália, né? Amália Freud. Amália Freud. Ela tem o filme mostra em alguns momentos que ela faz a leitura dos não ditos do filho, né? Ela mostra isso quando ele vai falar para ela, ele vai queixar da situação dele no hospital, né? Que as pessoas não deixavam ele fazer as pesquisas que ele queria, justamente porque ele quer trabalhar com uma ideia diferente da sociedade científica da época, porque a gente está falando de uma época de emergência e de muita força do positivismo. Então, a ciência ali, ela tinha que ser feita com comprovações, com experimentações e com aquilo que podia ser visto, medido, descrito, não é? E o Freud começa a trazer, olha aqui, essa moça ela não tem nada, ela está fingindo, como que ela está fingindo se ela consigo passar a agulha na perna dela e ela não reage? Né? Aí o Meiner lá vai falar, o Meiner que depois aparece em 2 outros momentos muito importantes do filme, né? Vai falar fingimento e isso daí é uma paralisia porque ela está enrijecendo a perna. Né? Então, ele querendo trabalhar com essas questões mentais, que mente é uma coisa muito diferente de cérebro. A gente costuma pensar, a mente pousa sobre o cérebro. Se o cérebro tiver um defeito, a gente tem uma alteração no funcionamento mental, sim, porque é como se ela tivesse realmente pousada. Ela é abstraída de um funcionamento, quando a gente fala em mente, mas ela não é o cérebro. Então, ela não é o sistema nervoso. E o Freud estudava o sistema nervoso, né? Dissecava em guias e essa coisa toda. E aí, de repente, ele quer estudar coisas que não podem ser vistas. E ele é barrado, né? E aí, quando ele vai conversar com a mãe fala, você não tinha possibilidade de ir para um estágio? Né? Aí ele fala, é Charcot. Né? Charcot é uma cidade ou é um homem, né? Vocês vão lembrar dessa cena. E aí, na sequência da conversa, ela fala, você vai para o Charcot.
Mas como assim? Por que você acha que eu vou? Por conta do jeito que você falou, a entonação de voz, essa leitura do não dito, né? Eu acho que esse tipo de mãe também, ela acaba favorecendo, né, um, um tipo de pensamento, ela permite que isso seja, que venha à tona, vamos dizer assim, né? Então, ela está presente nessa cena e depois ela está presente na elucidação dos mecanismos dos sonhos do Freud, né? Quando ela conversa com ele, tira aquele bracelete em formato de serpente do braço, que foi quando ele começa a elucidar o complexo de Édipo e até a ideia de lembranças encobridoras, né? Que tem um texto fantástico do Freud sobre lembranças encobridoras, de como a mente constrói lembranças sobre as verdadeiras, sobre os acontecimentos, né? Ou como a gente transforma as lembranças. As lembranças não são filme, elas não são retratos, né? Elas são construções que nós fazemos sobre aquilo que foi vivido. Então, todo essa forma de lidar com os conteúdos era muito diferente daquilo que estava sendo valorizado na época. Eu acho isso muito, muito interessante, né? Tem alguma coisa aí sobre a mãe do Freud, Atahualpa, que você queira? Não. Pode continuar. E aí, continuando nessas questões pessoais, também aparece o casamento, né? Ele namorou, acho que 6 anos à distância, com cartas, né? Tem um documentário disponível no YouTube sobre o Freud, eu não lembro o nome, mas ele tem 45 minutos, é um documentário muito legal, que mostra uma carta que tem uma mancha de tinta, e aí ele fala com uma certa malícia e tudo, e ele mandava doses de cocaína para Marta também, Isso, Marta, Amália a mãe, Marta a filha, Marta a mulher, né? Inclusive porque isso eu acho que é interessante dizer, porque na época não se conheciam as propriedades da cocaína. A cocaína era usada como estimulante, né? E quando o Freud prescreveu a cocaína para um colega, e esse colega se viciou, ele abandonou a cocaína. E um outro cara que continuou os estudos foi quem pegou a glória disso, porque ele começou a usar como anestésico para a cirurgia dos olhos, né? Então essa fase de desenvolvimento, que é muito fértil da descoberta de um monte de coisas, inclusive de fármacos, né? Ali ela era considerada um fármaco. E hoje as pessoas olham... E aí é que eu fico meio brava com o Freud da Netflix, a série lá, porque eles exploram uma coisa que realmente não aconteceu. Eu tenho um pouco de ciúme. Eu acho... O Freud, eu acho que ele foi superado em muita coisa tem que ser discutida e rediscutida, e já foi, mas ele foi o precursor, e a seriedade do profissional que ele era, esse filme ele mostra muito bem, né? E aí isso aparece também na relação dele com a Marta, com a própria esposa, que tem as cenas em que ela começa a demonstrar algum ciúme do que ela escuta falar, né? Mas as mulheres dos médicos estão dizendo que essa paciente dá flores ao Breuer, né? E aí, quando o Freud começa a atender a Cecília, ela fica muito incomodada, mas ela é muito compreensiva também, porque aí ela retoma e ela compreende a necessidade do Freud de superar toda uma questão familiar até, porque eles estão numa sociedade extremamente antissemita, são judeus, né? Uma das lembranças mais conhecidas do Freud é de quando 2 garotos cruzaram com ele e o pai, e os garotos bateram no chapéu, jogaram o chapéu do pai no chão, e ele catou com toda humildade e não reagiu. E o Freud ficou meio, tipo assim, como assim você não faz nada, né? E então, eu acho que ela absorveu ela compreendeu essa necessidade e essa aposta que a família fazia no Freud de que ele seria, né, alguém, e o pai fala, né, toma, Breuer, cuida dele quando o pai morre, né? Eu estou te dando um gênio, né?
Comenta-se que quando o Freud nasceu, ele veio envolto numa camada miniótica também, né? E que já foi previsto, já que ele seria um grande homem, né? Você já ouviu falar disso, né? Não, ele nasceu Assim que ele empelicado. nasceu, Nasceu ele veio empelicado. envolto numa camada miniótica, né? Ali da bolsa ali, e já foi previsto que ele seria um grande homem já, né? Então, essa história do Freud, né? Ele ser percebido como um gênio, né? E ser reafirmado enquanto tal por várias pessoas, né? A despeito de todas as humilhações que ele sofreu, inclusive Nossa, no filme, aparece com muita clareza, né? A hora que ele expõe a teoria dele para a sociedade médica, né? Então, né? muito, muito humilhado. Né? Ele foi de uma persistência, assim, de uma autoconfiança que foi injetada nele, né? A Sim, sim. família, na verdade, ele tinha estofo, ele tinha uma personalidade suficientemente forte para dar conta de bancar isso também. Porque muitas vezes o que a família aposta, ela é em uma criança, pode fazer exatamente o efeito contrário, né? A gente que está na clínica Sim, sabe disso, verdade. né? Porque muita expectativa pode ser muito pesado para alguém, né? Mas ele, acho que as coisas juntaram ali, né? Então, assim, outra coisa que aparece pessoal do Freud durante o filme, que eu acho muito interessante, são os sonhos, né, Tal? O Sim. sonho dele, né? Bastante O rico, né? sonho, A gente nem vê acho que a gente nem vê esses sonhos mais na clínica contemporânea, né? Tão ricos, parece que a coisa está um pouco esvaziada desse sentido rico que existia antes, né? Não sei o que você pensa a respeito disso. A gente não, talvez pela riqueza também do ambiente do Freud, né? Da época, a gente vê assim uma riqueza muito grande, né, nas interpretações que ele faz e nos simbolismos que os sonhos trazem, né? sim, sim. E ele analisa os próprios sonhos, né? Ali, que começa com o sonho da caverna, quando ele atende aquele Cal, que aquele personagem parece que é fictício, né? Aquele Sim, que depois ele procura para saber que ele não aguentou atender o Cal, na verdade, né? Mas a gente chega lá nessa história do Cal. Mas os sonhos dele, do próprio Freud, levaram, inclusive, à formulação da teoria da sexualidade infantil, da compreensão da elaboração onírica, de como a mente pega os estilhaços do dia, né, os restos do dia, e inclusive, constrói, né, e transforma as coisas durante a noite, e até a pesquisa do próprio inconsciente também. E eu acho muito interessante isso que você comentou dos sonhos de hoje em dia, eu fiquei pensando, porque eu acho que, embora a gente tenha, nessa sociedade capitalista que a gente vive, uma indústria muito grande do entretenimento, a gente tem um repertório simbólico que parece que está carente de sim, coisas que realmente partam de questões mais profundas, né? Do inconsciente coletivo e essa coisa toda. E porque, processos de subjetivação massificados, né? Vamos dizer assim. exato, a massificação, perfeito isso. Então, acho que hoje em dia é abertura para essa riqueza que a gente vê em vários personagens da época do Freud. A gente não está conseguindo mais isso nos dias de hoje, né? Parece que está bem mais restrito. A gente não Uhum, tem essa riqueza toda, né, professor? é, eu também acho isso. Então, uma outra coisa da vida pessoal que aparece é a morte do pai e a fobia do cemitério, né? Nós sabemos que o Freud era um neurótico, né? E entre os sintomas do Freud mais conhecidos era o vício de charutos, né? Ele era viciado em charutos
né? Tem a famosa frase, porque quiseram interpretar o charuto, ele fala, às vezes, um charuto é só um charuto, né? Mas ele tinha fobia, ele teve essa questão com o cemitério, que ele não conseguia entrar, até que ele conseguiu analisar os próprios sonhos com a ajuda do Breuer, e ele chegou, no final do filme, inclusive, termina com ele conseguindo transpor o portão do cemitério, né? Porque ele desmaia no enterro do pai, né? E tinha uma outra fobia do Freud que era de viagens, principalmente viagens longas. Ele tinha uma fixação com Roma, e ele mesmo também interpretava isso como alguma coisa que estivesse relacionada com a figura paterna, com o fato de Roma ter iniciado a perseguição aos judeus e toda uma coisa assim. Então, eu acho que esses pontos, né, só resumindo, a mãe, o casamento, os sonhos, o papel da Marta na vida dele, a morte do pai, são os pontos da vida pessoal que estão relacionados com a construção da teoria que eu pontuei, né? Aí tem uma outra questão, que é a questão da carreira, que aparece muito claro, de uma forma muito bem colocada, como você falou, né, Atahualpa, das humilhações que ele sofreu e da resistência que a própria sociedade médica da época tinha à inovação que ele trazia em termos de método e a abertura que ele tinha para a busca do que era subjetivo. Porque eu acho que, sinceramente, eu acho que a grande contribuição do Freud tem a ver com isso, com trazer para a gente as ideias que vão embasar a compreensão da subjetividade, né? E da subjetividade nossa mesmo, porque dessa herança que a gente tem, né? Judaico-cristã, greco-romana e tal. Então, você citou aí o Meiner lá, que é o primeiro colega que aparece, né? Que faz os impedimentos lá, é o cara que barra o trabalho do Freud no hospital, principalmente negando a ele o direito de fazer a hipnose, né, de praticar a hipnose, que ele começa a exercer depois que ele vai para Paris, que depois daquele primeiro episódio. Ele vai fazer o estágio em Paris, em que ele conhece o Charcot, que o Charcot é o cara que estava trabalhando com hipnose e que acreditava que o trauma dividia a mente, né? Acontece o trauma e o trauma divide a mente, e aí a pessoa tem uma mente inconsciente, ele chama de segunda mente, além de uma primeira mente, que seria a mente consciente. Ele fala que o pensamento ele não precisa ser consciente. O pensamento continua acontecendo mesmo durante o sonho. Achei interessante essa formulação, né? Sim, É uma forma diferente de falar daquela que a gente usualmente usa em sala de aula, né? Mas bastante didático também o filme, para ajudar a gente a entender esses conceitos, né, que são primordiais para a apreensão da proposta da psicanálise, né? com certeza. E o Charcot usava da sugestão para provar isso, né? Ele, sob hipnose, ele conseguia retirar sintomas e induzir sintomas nos pacientes, né? Através da sugestão durante a hipnose. E aí, quando ele apresenta, e ele é muito criticado quando ele apresenta no relatório de estágio dele, que ele vai apresentar frente à sociedade médica, o Breuer se aproxima, né? O Breuer se aproxima e aí começa, ele é praticamente um padrinho, né, do Freud, o Breuer, no começo da carreira, extremamente importante, as primeiras publicações, inclusive, sobre a histeria, porque o Breuer se interessou por aquilo, porque ele próprio estava usando a hipnose, e ele chamou Freud para trabalhar na clínica, já que havia uma cota de judeus já, né, e a sociedade não aceitava isso muito bem, e ele começa a trabalhar com o Breuer na hipnose dos pacientes. Começa a fazer isso no hospital, depois ele é expulso do hospital, e continua isso na clínica privada, né.
Eu não sei se você já viu falar isso, no filme não demonstra, mas é bem chavão, porque o pessoal fala que o Freud era um mau hipnotizador. Ele não hipnotizava, ele não era bom nisso. Já ouvi falar. Você já ouviu falar? Já. Então, por conta disso, ele acaba desenvolvendo novos métodos e o método que caracteriza a clínica psicanalítica, que é a associação livre de ideias, né, que o paciente deve fazer. Enquanto o terapeuta mantém uma atenção flutuante, né, o paciente trabalha com associação livre. E a gente sabe, assim, você pode falar isso melhor do que eu. Eu tenho uma experiência clínica grande, mas você está atuando, no momento eu não estou, que tem pacientes, tem pessoas que chegam para a gente que tem muita dificuldade de associar. Verdade. Eu fico imaginando, né? Assim, a gente, quando é estudante de psicologia, você vê esses filmes e vê esse filme e fica imaginando como vai ser grandiosa a sua saga enquanto clínico, né? As pessoas vão começar a falar e você vai desvendar um monte de coisa e efetivamente não acontece isso, né? A gente até comentava anteriormente que parece que o simbólico das pessoas está tão empobrecido, tão massificado nos dias de hoje, que até essa associação livre hoje em dia está prejudicada. Assim, as pessoas não conseguem falar, né, com tanta fluidez e nem associar também, né, os conteúdos que são produzidos por elas mesmas, né? Então é curioso, né, assim, esse processo, professora, porque a clínica acaba sendo ingrata nos dias de hoje, né? Parece que quando a psicanálise estava começando, existia ali uma euforia em relação ao poder que a psicanálise teria de transformar a vida das pessoas, tinha esse interesse do grande público, né? Hoje em dia a gente vê em menor escala, né? A gente está fazendo outras abordagens Eu entendo isso que você está falando. mais simples, né? E buscando maior rapidez, né, de resultados. Então, Esse é um dado. é um pouco frustrante para a gente, né, que é tão apaixonado com a psicanálise no momento inicial e que não consegue efetivar esse processo de uma maneira tão completa quanto a gente imagina que deveria ser feito. Eu acredito, assim, a forma como eu percebo isso, eu entendo isso que você está falando, porque eu trabalhei em clínica institucional muitos anos, né? Eu trabalhei 30 anos atendendo na clínica de psicologia da universidade, na clínica escola, atendendo alunos na UFOP, na clínica escola eu trabalhei em Uberlândia, já trabalhei no atendimento de funcionários da universidade, e é a mais pura verdade, isso fora a clínica particular. E aí, o que a gente percebe é que tem gente que já tem naturalmente uma personalidade mais voltada para o pensamento introspectivo, né? A pessoa busca mais dentro dela a compreensão daquilo que acontece com ela. E as que não, tem um outro tipo de pessoa que chega que dá para você mostrar, né? Sim. Dá para você mostrar. E tem outras que não dá, que não vai de jeito nenhum, que as pessoas são extremamente presas a uma agenda. Eu brincava que era o paciente que faz agenda. Ele chega no consultório e quer contar o que aconteceu. Ele não quer pensar sobre o que aconteceu. Ele não quer parar em cada coisa e fazer uma análise daquele acontecimento, né? Ele quer contar para você alguma coisa e quer que você dê uma resposta. Que foi isso exatamente que você acabou de dizer, a busca de respostas rápidas, né? E a gente sabe que tem técnicas terapêuticas hoje em dia que, para alguns transtornos, algumas dificuldades, elas são mais rápidas, mas elas não vão na causa do problema, né? Sim. Por exemplo, é muito bem sabido que com uma abordagem comportamental cognitivista, você resolve uma
um problema de fobia, por exemplo, muito mais rapidamente do que com uma psicanálise, que demoraria mais tempo. Mas a causa da fobia vai continuar, porque você não mexeu nisso, né? E aí, essa premência, esse desejo de respostas rápidas e respostas prontas, eu acho que abriu. Nós não vamos nem entrar nisso, mas para esse coachismo que o André que gosta, né, André? Não fale em coach, não, que a gente Deixa eu deixar, eu vou ter que interromper para deixar registrado o meu repúdio a essa sua fala. Na verdade, é porque a gente tem isso em comum de falar mal de coach, né? É um absurdo, é uma profissão completamente, quer dizer, a pessoa não dá certo em nada e de repente ela vai assumir uma profissão que é conduzir, que o coach tem muito isso, né? Ele é um treinador, ele vai conduzir alguém num determinado aspecto da vida. É uma furada, é um negócio assim, eu acho que assunto, assim, afrontoso, sabe? O interessante é que eles filtram alguns conceitos, né, que foram descobertos pela psicanálise e fazem um uso imediatista disso, né? Então, por exemplo, a ideia de que as limitações vêm da infância, né? De pensamentos, de crenças. Então, isso acaba virando vamos dizer assim, um fast food, né? Psicológico também. Nossa, aprende um monte de termos e daí, né? Sim, sim. Isso não quer dizer nada. Tudo transformado em fórmulas, né? Pois é, que normalmente não tem a ver com o sujeito. Porque o trabalho clínico, ele tem muito disso, né? Assim, você tem que ter uma escuta, aquilo cabe dentro de você e você transforma aquilo de alguma maneira para levar para o outro. Agora, o nego nem essa escuta ele tem, né? Ele nem não sabe, né? Enfim, vamos parar de falar de coach, senão a gente não para de falar. Então, assim, uma outra coisa que eu queria chamar a atenção em termos de carreira do Freud, né? Depois dessa apresentação do relatório na Sociedade Médica e da associação dele com o Breuer, que eu não sei quantos anos durou, né? Você falou 1905 aí, deve ser mais ou menos isso mesmo. Para quem gosta dessa história, é uma ficção baseada em pesquisa. Esse livro é fantástico. Quando Nietzsche chorou. Yalom é um... Irving Yalom, esse cara é um dos meus autores prediletos. É o meu autor predileto. Eu sou fãzaça. E Quando Nietzsche Chorou, que traz o Breuer como personagem, o Nietzsche e a Salomé também, né? O autor ele tem momentos de descrever diálogos de uma honestidade intelectual fantástica, em que as pessoas, os dois exploram os próprios sentimentos. Eu digo, é uma honestidade intelectual para com os próprios sentimentos, sabe? E também o exercício investigativo sobre esses sentimentos, porque, na verdade, é que é dolorido você futucar nessas coisas. É muito dolorido. E aí, as pessoas estão em busca de um elogio, elas estão em busca de alguma coisa que alise o ego, né? E você precisa, na verdade, para um trabalho terapêutico, e isso o filme mostra, do estabelecimento de um relacionamento, e aí a gente tem que falar de transferência, do estabelecimento de um relacionamento em que seja suportável você trabalhar essas coisas dolorosas, né? Então, você tem que reconhecer no seu terapeuta alguém confiável, alguém que vai estar ali quando as suas defesas caírem, porque as nossas defesas são o que mantém a gente em pé, né? Eu me estruturo aqui com as minhas defesas. Se eu tirar isso, eu desmorono. A sensação é essa, né? Então, o terapeuta é alguém que está ali para me dar a segurança de que eu posso me despir, né? De que eu não vou estar em carne viva, de que eu não vou estar tão dolorida
e eu vou ser capaz de suportar, né? Lavar essas feridas, né? Quando eu comecei, né, no comecinho lá, a estudar e fazer terapia para pensar em atender e fazer supervisão, eu fui descobrindo com o tempo que eu dizia assim, é muito doloroso o que a gente vê. A gente tem que descobrir a beleza de ver, a beleza de ser capaz de olhar para as coisas da gente, para as nossas feiuras, né? Quando você descobre o quanto de força e de beleza tem em você ser capaz de olhar para as suas feiuras, aí pronto. Aí eu acho que a gente tem aquele paciente que consegue associar, que consegue trazer material interessante, que consegue ter insights, e sim, que consegue fazer as mudanças que são necessárias, né? Porque eu não sei se você pensa assim, a tal Alpa, mas que eu costumava dizer assim, paciente bom é o que está sofrendo. Paciente que não sofre, gente, como que ele vai, né? Assim, a minha experiência, Sandra, é assim de trabalhar num serviço que ambulatório de saúde mental, né? Então, Ah, são vários profissionais, temos psiquiatra, eu trabalhei em CAPS também, onde outros tipos de trabalho eram realizados, e eu vejo assim que o lugar que a medicação, né, a medicalização hoje exerce na vida das pessoas é muito importante, né? Porque o paciente que chega disposto a fazer um trabalho de autoconhecimento, de reflexão, como você falou, é, ele acaba sendo suplantado pelo uhum. imediatismo que as drogas, né, que os psicotrópicos fornecem. Então, assim, se a pessoa está sofrendo, por que ela vai gastar ali 6 meses vamos falar assim, né, de trabalho psicoterapêutico se ela pode usar uma dragem, um comprimido, onde ela vai se sentir melhor, onde ela vai voltar a dormir bem, né? Então, existe vamos dizer assim, essa saída, né, que na verdade acaba sendo um deslocamento do sintoma, porque é isso que a gente sabe também que não resolve, essa Não resolve. não resolve. Não E resolve. Nem é uma anestesia boa, né? não é uma Nem anestesia isso. boa, a pessoa acaba se É, acostumando com aquilo ali, o problema persiste, né? E ela não chega a lugar nenhum, né? Ela acaba perpetuando a história. Então, a é, cronificação dos casos é muito grande em saúde a mental. cronificação, ela vem muito disso, da medicalização sem um trabalho Tem terapêutico trabalho. efetivo. Não é Isso. verdade? Sim, sim. Eu vejo muito isso. É terrível, assim, porque você vai vendo que algumas pessoas vão se transformando, vai transformando a face, né? Você recebe pacientes que você, de olhar, você já sabe, né? Então, eu acho que a Sim, gente já levantou algumas coisas aqui, André, que você pediu para a gente até atualizar em termos de fazer, né, as pontes com o que a gente está vivendo. Esse imediatismo, né, a tal que você sim, já sim, sim. colocou, Vamos é, pensar é, que o Freud, a própria construção da psicanálise veio desse processo de sofrimento do pessoal, do Freud, né? do Se não houvesse a Freud. análise dele, né? Sem toda essa elaboração que ele efetuou, a gente não teria tido acesso, né? Então, É, ao é, envolvimento, aos conceitos que ele trouxe, né? Então, é. é muito bacana e É engraçado, teve uma vez na minha vida que eu passei por um negócio muito difícil. Na verdade, foi chifre, sabe? Aconteceu. Aí eu fui, não foi nem psiquiatra, não. Eu fui porque eu fiz uma cistite hemorrágica. Pá, de imediato. Olha o sintoma. E aí eu fui no meu ginecologista na época. Ele me tacou, falou: não, tome isso aqui. Na época eu não lembro o que era o remédio que ele me deu. Eu tomei 2 ou 3 comprimidos, assim, depois eu falei, eu não vou tomar esse negócio, não, o sofrimento está aqui e eu não estou dando conta de sofrer. É mais ou menos como se você tivesse com uma indigestão enorme, sem nenhuma capacidade digestiva, você para de digerir, o troço está lá e você fica, sabe? Então, assim, é muito isso que eu acho que a medicação faz. Tem hora que ela é necessária? Tem.
tem hora que ela é necessária para que aquele período, né, consiga ser vencido. Você tem essa percepção também, não tem? Sim, sim, sim. Eu acho que nem todo momento é para fazer psicanálise, né, fazer um processo É, terapêutico. Mas, assim, essa extrema banalização, né, do processo terapêutico, eu acho que acaba sendo prejudicial também, né? A gente teve muito ganho com essa popularização do atendimento, né, com a reforma psiquiátrica, com os ambulatórios, né, mas acabou tornando acessível a grandes parcelas da população o atendimento psicológico, como Freud um dia previu sonhou. que aconteceria, né? É, Acho que não sei qual texto que ele fala ele, se você conhece mais de psicanálise do que eu, ele fala que sonhava, né, o momento em que a psicanálise seria disponível para as pessoas mais pobres também, né? é, É claro que a gente não conseguiu isso ainda, e conseguimos de uma outra forma com a disponibilização desse serviço de saúde mental, né? Mas, sim, enfim, tem uma. chegou de uma maneira um pouco simplificada, né? E a gente, como psicólogo, acaba fazendo um trabalho que gostaria que fosse mais completo, né? Que tivesse uma profundidade maior, né? E quando a gente vê esse filme, fica de olhos cheios, né? Assim, nossa, que maravilha, né? Um processo de análise, né? Como que deve ser bacana. E hoje em dia, né? Da forma como está sendo colocado, ela continua ainda certa medida inacessível, né? Assim, É, ela na não é verdade, por casos que o que pode ser feito é o apoio, né? um apoio, sim. É o apoio, a terapia de apoio, uma terapia suportiva. Eu gosto muito de um pessoal do Sul, tem até um livro deles ali que chama Psiquiatria Psicodinâmica na Prática Clínica, por acaso está aqui em cima da mesa, do Glenn Gabbard. O Gabbard é um cara que o pessoal do Sul usa muito esse livro, tá? Tem um Cláudio Eisen, que é um pessoal do Rio Grande do Sul. Por que, que eu gosto muito desse pessoal? Porque eles usam a psicanálise como algo que está por trás da compreensão de todos os casos, mas eles se permitem a utilização de diferentes técnicas terapêuticas. E aí eu acho que é interessante falar para o pessoal que não conhece isso, porque, como eu disse no começo, o filme trata do desenvolvimento da teoria e do desenvolvimento da técnica também, né? E o interessante na psicanálise é a técnica de pesquisa do inconsciente é a técnica terapêutica. Porque o que se acredita é que quando você faz quando você conduz, quando você propicia que o seu paciente chegue próximo da lembrança que está por trás dos sintomas, né? Não necessariamente traumas, mas da construção dos sintomas, da construção das defesas que caracterizam a personalidade dele, é quando o paciente se aproxima disso e você elucida e explicita para ele, né? E mostra, olha aqui o que você está me falando, né? Você chegou a isso. Quando você consegue trazer o inconsciente para o consciente, você promove a cura, né? Que é a libertação, no fundo, no final das contas, porque algo sobre você que você não sabe determina a sua vida, as suas escolhas. A partir do momento em que você fica sabendo e que você consegue saber isso, você se liberta, porque aí você tem condição de escolher, né? Daí vem a ideia de que a psicanálise é libertadora, e aí as proximidades, né, da psicanálise com a arte, com as análises de cultura. Aliás, é um negócio fantástico, eu sou apaixonada nos textos sociais do Freud, né? Sim, Totem sim. Tabu, Moisés e o Parricídio, ele pega coisas, ele faz uma análise da construção das tribos, né? Sim, sim. De obras de arte, ele faz análises, e é muito interessante, né? Tanto que em 1930 ele ganhou o tal prêmio Goethe lá, que eu achava até pouco tempo que era um prêmio de literatura, porque ele escreve bem, né, a tal alto. Sim, sim. Ele E não é escreve. um prêmio de literatura, o prêmio Goethe não é um de literatura.
Não, personalidades do campo cultural. Tanto Ah, que o Goethe já foi dado, por exemplo, para arquitetos. Vários ah, escritores receberam, mas eu também achava, né? Mas eu fui atrás do que era o prêmio Goethe e descobri isso. Então, André, a gente consegue falar dos conceitos que o filme mostra? Não, eu tô achando ótima as falas de vocês e tô aqui, já fiz um bocado de anotação, né? Eu acho que tem coisas incríveis, né? E eu posso fazer umas perguntas para vocês, assim, Manda, né, Adão? não, pode ser. de quem é leigo Fala, na não área. sabe, eu sei. Tem uma coisa, né, que sempre me chamou a atenção nessa história aí do desenvolvimento do pensamento humano, das ciências, né, da compreensão que a gente tem sobre a gente mesmo e o mundo, né, em que a gente está inserido, que eu não sabia que vocês denominavam com um nome tão bonito, né? A tal das três feridas narcísicas. Né? Eu não sabia que tinha esse nome tão bonito, né? Porque realmente são reviravoltas, né, na história do ser humano que jogam a gente um pouco para a periferia, né? Tira um pouco da gente dessa centralidade que a gente construiu para a gente, né? Tanto sendo alvo da criação, né, quanto de até senhor de nós mesmos. Eu acho que isso é muito interessante. Eu não sei se depois vocês poderiam explorar um pouco mais, talvez, né, que tipo, para a psicanálise, que tipo de implicações, né, esse deslocamento traz para a gente, não apenas enquanto indivíduos, mas enquanto ser humano mesmo, nos pensarmos e Eu acho que enquanto. a coisa mais Deve ser, impressionante disso é a resistência, sabe? Como assim? Ué, olha só, quando você fala de Copérnico, né? A Tauapa lembrou lá, Copérnico, né? Que veio com a teoria heliocêntrica. Antes disso, a gente acreditava, a gente, espécie, né? A Terra era o centro do universo e tudo girava em torno. Tem uma lógica incrível nisso. Você olha para o céu, existe uma regularidade, né? Tudo gira em torno da gente com regularidade. E aí, imaginar que nós somos o centro do universo, poxa, faz o maior sentido. Aí os caras pegam e falam: não, não, não. Nós é que giramos em torno do Sol. E tem muito mais coisa por aí, né? Tira a gente do centro. E aí, na ferida narcísica, é nesse sentido. Nós não somos tão importantes assim, né? E muita gente foi morta por causa disso, né? O próprio Você Copérnico acha? foi. Hã? Não, passando a bola aqui também para a Taualpa, e você também quiser responder depois, vocês acham que a gente conseguiu reconstruir uma outra perspectiva? Que a gente tem conseguido construir uma outra perspectiva a partir dessa compreensão de que a gente não é o primogênito, de que a gente não é o centro da criação, de que a gente não é senhor de nós mesmos, né? A gente tem conseguido construir um novo ponto de vista, atual? seria interessante que a gente mantivesse essa ferida aberta, né? Mas eu acho que existem reapropriações, né? A gente vê nos dias de hoje reapropriações desse narcisismo, né? Vamos dizer assim. A gente acaba reconstruindo de uma outra maneira esse recentrando novamente essa perspectiva do indivíduo, né? Infelizmente, a, a verdade que esse descentramento provoca, ele não é levado às últimas consequências, né? A gente acaba reinventando uma autonomia do eu, Nas né? selfies, É, nas o redes. utilitarismo, né? E por aí vai, né? Então a gente, nos dias de hoje, principalmente, né? Parece que a coisa está de uma maneira tão. Você é o que você quer, né? Você quer e você consegue. Acabou retornando aí, às vezes de uma maneira até pior do que anteriormente. Verdade. É.
Eu acho que o narcisismo, ele é muito mais alimentado, e aí a gente tem uma questão transgeracional também, né? Sim, sim. Aí nós trouxemos, assim, hoje, é absurdo, ainda a minha geração fez isso, várias gerações fizeram isso, e a gente ainda vê os pais colocando os filhos no centro de qualquer universo. São príncipes, princesas, né? A gente está cheio de ver criança que determina que hora que sai, onde que vai, que hora que volta, o que come, de pais perguntarem para as crianças isso. Então, e isso tem a ver com a projeção dos pais também, né? Os Sim, pais sim. projetam seu narcisismo nos filhos. Então, o narcisismo é um conceito que a psicanálise explorou muito bem, tem muitas coisas escritas sobre isso, mas que eu acho que desse a gente é incurável, né? Você está dizendo. Ele retorna de outras formas. De A gente já retorno. falava mais cedo sobre a pós-verdade, né? Hoje em dia a coisa está de uma forma tão escancarada que nem essa alteridade, né? Ela está sendo abolida. Então você acaba acreditando naquilo que você quiser, né? Toda essa possibilidade de abertura para o outro, né? De descentramento, está sendo de maneira, vamos dizer assim, perniciosa, abolido, né? Então a gente hoje as pessoas, você falou a respeito de crianças, né? Então se o professor corrige uma criança, ele vai ter um problema com os pais, né? O pai vai lá para tirar satisfação, né? Não quer saber mais de quem é você para corrigir o meu filho, né? Minha princesa, né? As festas de aniversário, as meninas ficam fazendo de princesa, né? Então, por aí vai. É engraçado que é uma ilusão que retorna, né, o tempo todo, né? Esse narcisismo a gente luta contra ele o tempo todo, né? E tem gente que nem percebe, né? Eu acho que a maioria nem percebe, porque assim, os pais criam príncipes e princesas, dali a pouco quer que ele ajude a lavar a louça, quer que ele arruma a cama. O príncipe e princesa não faz essas coisas, não, né? E tá errado? Você não falou que ele era, então agora você aguenta, né? Você não deixou ele mandar em tudo, você não deixou, não perguntava para ele como é que fazia as coisas, e aí? É bem complicado, né? Eu também achei interessante, né, quando vocês falaram que o filme retrata o Freud, né, e o que ele desenvolve como também como fruto de uma época, né? A gente muitas vezes tem a tendência de atribuir muitas coisas a um gênio individual e descolado de uma realidade e tudo mais, né? Mas é muito importante a gente entender o contexto em que as coisas são desenvolvidas, né? E eu estou falando isso para poder pensar também muito na perspectiva da questão mesmo da saúde mental que vocês falaram, porque muitas vezes a gente tende a individualizar esse processo também, né? Muitas vezes a gente entende a pessoa que vai submeter a um processo o que a gente acha que tem que submeter a um processo de tratamento, ou de terapia e tudo mais, como aquela pessoa que está indo ali porque deu defeito, né? E como se fosse um problema pessoal dela, né? Então, Tem uma relação, né? Eu vi que vocês falaram da questão do ambiente repressivo, por exemplo, em relação à sexualidade, né? Que pode estar na raiz também de uma série de maneiras, né, no nosso inconsciente de lidar com algumas questões pessoais. Tem uma relação mais estrita, assim, entre a sociedade, ou mais especificamente entre a cultura e a maneira como se conformam esses processos emocionais, mentais, eu não sei nem qual é eu a acho que eu palavra podia, mais apropriada para isso. eu Tem posso essa responder relação? isso voltando ao filme, o Atahualpa pode responder isso muito bem com a experiência dele na clínica, Isso. né, principalmente das famílias e tal. Porque a gente não falou da Cecília, que é uma grande parte do filme aí. Mas olha só, no próprio tratamento da Cecília, o filme mostra muito claramente
como foi construído, né? No decorrer do filme, à medida que vai passando, você descobre o pai gostava de uma vida boêmia, né? Ele gostava de jogar, gostava de frequentar prostíbulos, e a mãe era uma dançarina, né? Uma dançarina que foi pedida em casamento pelo cara, que queria, depois ela fala, ele queria uma prostituta em casa, né? E ela se torna uma mulher extremamente rigorosa, justamente para compensar aquilo que ela viveu antes e para assumir um outro papel, né? E a criança, ela foi usada enquanto criança na guerra ali dos pais, né? E ele descobre, sim, as fantasias infantis, ele trabalha com isso tudo, mas a gente percebe muito claramente que como a constituição familiar dela, no decorrer do filme ser mostrado, também contribuiu para o desenvolvimento daqueles sintomas. É muito interessante falar que a Cecília, ela é, em grande parte, baseada numa experiência, numa paciente que é descrita na obra do Freud, chamada Ana O. A Ana O, por sua vez, ela é a Berta Pappenheim, que é uma mulher muito eminente na época, que era uma assistente social, escritora e tal, que teve sintomas muito parecidos, de paralisia, de cegueira, que era uma histeria de conversão, que era a conversão de sintomas, de questões psicológicas em sintomas físicos, que é a mesma do Meiner, quando ele mostra que a mãozinha dele não funciona, né? A mãozinha dele não funciona. O Meiner era um neurótico também, né? Hoje, vai lá, coloca o eletrodo e vê onde é que passa, onde é que está o negócio, vai lá, faz uma cirurgia, não sei o quê. Mas, a rigor, não tem como haver paralisia de luva, porque é um nervo só, né? Então, era um sintoma mental, mas hoje aquilo pode ser tratado com uma intervenção física também. Então, houve uma alteração no tipo de sintoma. Hoje a gente não tem praticamente casos de histeria de conversão. A gente tem histeria de angústia. Agora, então, nessa pandemia, né, que ela é muito caracterizada por... a pessoa acha que ela está infartando. Dor no peito e falta de ar. Eu tenho um caso muito bom disso, porque eu atendi uma moça há muitos anos em outra cidade, não tem nenhum perigo disso, mas ela contava que o marido tinha crises, né, e achava que ia infartar, e ele foi ao médico, o médico passou para ele, o que era, gente? Um comprimidinho cor-de-rosa? Acho que era Lexotan. Benzodiazepínico qualquer aí, né? Um desses, dessa família aí. E eu sei que ela levava o comprimido para ele todo dia. E aí, quando foi no retorno do médico, né, o primeiro, tudo bem, quando foi no segundo, o médico perguntou como é que ele estava passando, ele falou, doutor, quando eu tomo comprimido, tudo bem, mas quando eu não tomo, eu sinto que eu vou, né? Aí ela vira do lado e diz assim, doutor, ele não está tomando remédio. Amor, como que eu estou tomando? Você me dá o remédio todo dia? Ela trocava o comprimido por melhoral infantil, OAS, não sei, um troço que era muito parecido, e ela dava para o marido e ele não tinha crise de ansiedade com o comprimido assim. E ela acabou que ela desmascarou na frente do médico, né? O marido. Então, essa que eles chamavam de histeria de angústia também, né? Com essa dor no peito, aperto no peito e tal. Mas hoje a gente encontra muito mais as síndromes narcísicas. É o que mais aparece também, né? É o que está mais... justamente por conta desse investimento que se faz. Então, André, a época, né? A pergunta que você fez. Na Cecília, a gente vê a configuração da família, na etiologia, né, na construção do quadro, do transtorno que está ali, mas a gente vê também que a mudança da época, né, a forma como as coisas... que a gente está naquela coisa do... Como é que era? Era...
Renato Russo, como é que chama o conjunto, gente? Legião Urbana, né? A primeira vez é a última chance e o melhor já não é o bastante, né? Que é demais já não é o bastante. Demais já não é o bastante e a primeira vez é a última chance. Então, isso é uma formação que veio com as gerações mesmo. Você tem estudos disso. O pessoal da demografia lá da Unicamp, pelo menos estudava isso há pouco tempo, eu ainda via, né? Os baby boomers, a geração Y, geração X, geração Z, de como é que isso era construído coletivamente. Então, muitas vezes a gente sente culpa, gente, como é que eu criei essas meninas, né? Desse jeito, né? Fala, não é só você, a sua geração inteira fez isso. Então, esses quadros, a maneira como as Tá vendo? Eu ia falar psicopatologia, mas isso é uma psicopatologização de algo que é uma construção coletiva, sabe? E aí... O famoso transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que é um diagnóstico tão prevalente nos dias de hoje, hein? Então, a criança, ela é criada, ela está almoçando ali, está assistindo televisão, sai de uma atividade e vai para outra, corre o dia todo, né? E chega na hora da aula, não consegue prestar atenção ali. Então, a gente individualiza isso no sujeito, quando, na verdade, isso é alimentado não só pela família, mas pela sociedade como um todo, né? Então, o tempo todo, parece que isso está sendo projetado no sujeito, né? Acho que talvez seja isso mesmo, né? Para vender Ritalina. Vender Ritalina, pois é, justamente. É para vender Ritalina. Quer dizer, a indústria farmacêutica, né? A gente tem aí, né? Eu acho que a indústria de armas a gente não vê tanto, né? Mas a indústria farmacêutica e a indústria alimentícia, né? Sim, essas sim. estão acabando com a gente, né? E você falou aí, né, desse transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né, Tom? Parece que às vezes também a gente vê um monte de novas patologias, né? De novos processos. E realmente tem essas novidades todas, assim? Como que é essa questão? O DSM-5, né, que foi a última edição que saiu, parece que tem mais de 2 dezenas de novas patologias, né, que foram encontradas recentemente. Muitas delas relacionadas a crianças também, né? Então, tem o famoso transtorno desafiador positivo, né? Tem um monte de coisa estranha surgindo aí, que tem a ver com os tempos que a gente está vivendo, né? Muitas vezes não se consegue perceber essa implicação social do sintoma, né? E acaba individualizando, colocando no sujeito alguma coisa e ainda de quebra inventando uma droga para realizar o tratamento da doença, né? Uhum. É um processo que a gente está vivendo muito, né? Essa individualização e esse retorno da biologização também do ser humano, né? A gente teve lá para o final do século XIX, início do século XX, uma tendência, né, a tentar reduzir algumas questões humanas a processos biológicos e tudo mais. Acho que isso sempre tem uma recorrência disso, né? Tem. Aí me parece que, não sei, o tempo todo me parece ter uma questão meio alienante aí também, né? A gente acaba que também, eu acho que da mesma maneira como vocês falaram dos indivíduos, né? Que parece que precisam, né, se descobrir para poder curar os seus sintomas e aquilo de que estão tendo sofrimento, me parece que isso também ocorre em relação à sociedade, né? Me parece que muitas vezes tem umas coisas que são sintomas que poderiam, de repente, ser entendidos como sintomas sociais, né? Que se expressam um processo também de alienação, de desconhecimento, lançam um olhar também para problemas que a gente não tem, né? Que a gente não costuma olhar, né? E que parece que vão se reproduzindo. Porque parece que tem muitas coisas. Aqui, lógico, eu tô elucubrando aqui, né?
tem muitas coisas que vocês falam, né, que não é só, me parece que não é só uma questão da gente não nos entender enquanto indivíduos, mas também da gente não nos entender enquanto sociedade, né, daquilo que nos oprime também, né, talvez analogamente a questão da repressão, não sei. Não sei, me pareceu, assim, de uma maneira meio abrupta aqui, que tem alguns elementos muito, que me lembraram muito o conceito de alienação, né, desse afastamento, desse não pertencimento, né? Não sei. Estou falando besteira demais, estou? Não, que alienação que você está falando? De que em relação a quê? Não, em relação a nós enquanto sociedade mesmo, né? Quando a gente vê essa... Porque me parece que esse processo de biologização, de patologização, muitas vezes ele recai também na manifestação de determinados comportamentos e que a gente não presta atenção no que pode estar originando também esse determinado comportamento social, né? O Ataopa falou um negócio fundamental aí, quer dizer, onde que vai aparecer o que eles chamam de déficit? Porque o cara que inventou, no seu nome dele lá, é o cara que inventou essa síndrome, porque a maior parte dessas nosologias, né, desses nomes que aparecem dos transtornos, eles são síndromes. Então, traz lá o DSM, como a CID, traz uma lista de sintomas. Se você apresentar 5, você pode ser classificado ali dentro. Então, isso é muito complexo, né? Isso é muito, muito complexo. E aí acaba que, por exemplo, o próprio transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que principalmente se tem uma grande massa de professores ouvindo a gente, as pessoas querem classificar e medicar para ficar quieto. Isso aparece na escola. Eu acho interessantíssima essa contradição, Sandra, se me permite fazer um comentário, é que a gente sempre tem aquele discurso de que a gente quer educar as crianças para que elas sejam mais autônomas, para que elas sejam críticas, né, para que elas sejam ativas, mas a gente quer elas sentadinhas quietinhas ali, né? Só observando. Aí, quando ela te desafia, né? Aí você já não quer que ela seja tão crítica, você já quer falar, as pessoas não questionam a maneira como a sala está disposta, a maneira como a aula está sendo dada. Eu fico assim, as minhas filhas, que já são de uma geração muito anterior aos seus, por exemplo, eu olho o computador, eu falo, como que você está com esse tanto de janela aberta? Não tem lógica. Abre 30 janelas. Como que você vai trabalhar com uma janela só na sala de aula? Né? Então, assim, uma vez eu trabalhei com uma amiga, a Elvia, lá na clínica da UFO, a gente fez um levantamento dos casos infantis e tal, e a gente trabalhou com a CID, a Ataopa, não foi com o DSM, que é o Código Internacional de Doenças, né? O DSM é só... Qual que é a diferença dele? Oi? Esse DSM, qual que é a abrangência dele? Por que é diferente do CID? O DSM é feita pela Sociedade Americana, né? Ah, tá. Então, a CID é internacional, uma classificação internacional de doenças. Ok. Agora, os Estados Unidos, eles têm uma classificação deles, né? Que acaba sendo um norteador para a CID, inclusive, né? Então, as mudanças que eles fazem no DSM acabam repercutindo na CID, nas outras edições, né? Ah, entendi. Isso. Entendi. Desculpa, Sandra, eu te interrompi. Não, estou dizendo porque sentamos eu e uma colega de clínica, a Elvia Cristine Castro Perfeito, e nós fizemos a análise de não sei quantos casos, isso está publicado, era uma análise da clientela infantil da clínica. E a verdade é que a gente não conseguia classificar essas crianças, né? A gente não achava que essas crianças poderiam ser colocadas nos transtornos. Mas tem uma partezinha, acho que é as letras Z, porque os códigos da doença é uma letra e normalmente uma letra e 3 números, né? Ou 2 números, um ponto e outro número, alguma coisa assim. E tem lá nos Zs alguns fatores ambientais. Por exemplo, suporte parental inadequado. Ou seja, a maneira como os pais lidam com as crianças é inadequada. E como os atendimentos... eles eram feitos, todos os casos que nós analisamos tinham sido atendidos por ela, que é uma fabulosa terapeuta, ela é de Araguari, de criança, ela atendia
a família toda. Depois ela começou a trabalhar com grupos de família. Isso é fantástico, porque numa clínica escola, né, numa clínica institucional que atende a população, e a base dela era a psicanálise. Tá vendo? Muda o método terapêutico, mas a compreensão psicanalítica persiste como uma forma de compreender os fenômenos, né? E aí a gente identificou que a grande maioria dos casos atendidos tinha a ver com o suporte parental, a maneira como os pais lidavam com os filhos. E aí era muito comum, por exemplo, a fase em que eu atendia criança, chegar uma criança de 3 anos para atendimento, porque ela é muito nervosa, porque ela grita muito. E aí a primeira pergunta que você faz, você é nervosa? Você grita muito? Desarma, né? Será que de onde que vem esse exemplo, né? E ela convive nesse meio, ouvindo grito, como que ela vai se comunicar? Não é de outra maneira, né? Então, eu acho que tem muito disso, André, do reflexo tanto familiar como cultural, geracional, né? Porque a partir do momento que a gente tem uma sociedade globalizada, a gente já tem aspectos que eu acho que podem ser quase universalizados em termos de mudança das gerações, sabe? Tá certo, a gente tem aí umas Coreia, que, né, sei lá, os árabes que são separados do mundo, não chega internet, né, não é permitido, não sei o que lá. Mas a grande maioria de quem está nesse planeta nesse momento é submetido a estímulos muito parecidos, né? E aí tem doenças aí que, na verdade, eu acho que as maiores doenças de que a gente sofre hoje são doenças coletivas. Uhum. Consegue perceber isso na clínica? Opa, Taualpa? Sim. Tá ouvindo? Estou ouvindo. Ah, tá, que sua câmera caiu, mas não tem problema não. E na clínica, na saúde pública, você consegue perceber essas questões também? Sim. Sim. Exatamente como ela falou. A gente não desse jeito, assim, não tem jeito de separar, né, esses processos de individuação da família, da sociedade, apesar das classificações disponíveis, né, e a pressão da indústria farmacêutica aí nesse sentido, assim, a gente tenta sempre ver essas determinações e questionar até esses diagnósticos, esse tipo de classificação que é feita de maneira muito arbitrária, né, individualizante, né, biologizante. Eu acho que o sucesso, na verdade, do tratamento depende desse questionamento, né? Se você acata isso de maneira acrítica, você tem poucas respostas. Eu acho que essas classificações são norteadoras para nossas ações, né? Mas elas acabam se tornando um fim em si mesmo, né? Elas deveriam ser um auxílio, mas ela acaba sendo um fim. Muitas vezes eu vejo, né, um médico, por exemplo, assim, não sabe enquadrar a pessoa de uma maneira adequada, aí ele acaba sacrificando até as características do paciente para poder salvar um diagnóstico, né? Assim, a classificação dele lá, às vezes é mais importante do que o paciente em si, né? Então, a gente está sempre tentando ver isso, né? E questionar até para o próprio sucesso do tratamento mesmo. Uhum. Ok. Bom, gente, a conversa, né, tá ótima. E eu acho assim, dá para a gente tirar elementos para conversar sobre bastante coisa, né? Vamos, né? Mas, infelizmente... Oi? Eu gostaria de chamar a atenção do pessoal que viu o filme para alguns fenômenos. Isso que eu ia pedir agora, né? Que assim, que a título da gente já passar para um encerramento, né? Se vocês tivessem se vocês têm alguma consideração final que vocês gostariam de fazer. Você quer começar então, Sandra? Você que sabe. Tá, pode ser, né? Então, bem, primeira coisa, a evolução do conceito de mente dividida pelo trauma para a mente estruturada em diferentes camadas, né? Porque a primeira tópica freudiana, a gente fala tópica porque ele entende a mente como tendo lugares diferentes. O inconsciente, o consciente e o pré-consciente, que é desenhado como um iceberg.
E aí a pontinha é o consciente, o resto a gente não vê. A gente acha que, né, o que a gente acha que sabe é muito pouco perto do que a gente não sabe sobre a gente mesmo. E o pré-consciente é só aquilo que eu consigo trazer à mente quando eu quero. Então, essa evolução, ela aparece no filme, né, desde Charcot até as conversas com Breuer. Tem aquele Karl Schlosser, que é uma cena, eu acho que vai impressionar as pessoas que veem o filme pela primeira vez, porque ele demonstra os desejos sexuais proibidos e isso aparece em confrontação com os valores sociais que são introjetados nele, porque ele demonstra raiva do pai, porque fala que o pai abusa da mãe, né? Em hipnose ele lembra disso, que o pai abusava de uma moça, não sei o quê. Aí ele vai para o manequim, corta a farda do pai, e se agarra ao manequim, e beija e chama de mãe. O Freud pira, né? Porque bate na própria sexualidade que ele sentia nele, né? Naquilo que ele sentia nele mesmo, que tem a ver com a construção depois da ideia de complexo de Édipo. E a construção de uma teoria da sexualidade infantil, que aparece lá quando ele vai atender a Cecília também. Que ele acha que a Cecília foi abusada pelo pai, e ele tenta induzir a isso, porque a memória dele era de que o pai tivesse mexido com a irmã. Quando ele vai conversar com a mãe, a irmã nem era nascida. Na verdade, era uma fantasia do próprio Freud, criança, né? Que depois de adulto veio à tona, e ele, no contato com os pacientes, acabou identificando algo, vendo num espelho e superdimensionando algo, tanto que quase leva a Cecília ao suicídio, e depois eles reformulam e retomam, e aí ele constrói a ideia da fantasia infantil, né? De que, por exemplo, o pai se aninhou com ela e deu a boneca, então ela teve um filho do próprio pai e tal. Isso aparece a ideia de construção de sintoma, né, que é a ideia da repressão e da elaboração disso, quando ele analisa a morte do pai dele, por exemplo. A investigação da origem das neuroses na infância, né, como eu disse, lapsos de linguagem, né, Atahualpa, na hora que a Cecília está falando, ela... que atriz fantástica é aquela moça, né, Suzanne York. Suzaná, parece, né? Ela tem uns lapsos, uns xistes, assim, ela vai falar alguma coisa e fala outra, né? Então, na teoria freudiana, essas escapadas de linguagem, né? Isso não existe corretor ortográfico. Corretor ortográfico não vale, porque o corretor ortográfico escreve umas coisas que a gente não quer, né? Mas o inconsciente escapa nos sonhos, né? Nas fantasias, né? Nos lapsos de linguagem, e o fenômeno da transferência, que eu acho que hoje a gente não pode deixar de falar dele, que aparece quando o Freud descobre que a mesma flor na lapela do Breuer está no quadro do pai da Cecília, né, o cravo na lapela. Então, por exemplo, no começo, quando ele assumiu essa paciente, ela não permitia que ele a hipnotizasse, porque ela sentia que estava traindo o Breuer. E aí ele se pergunta, mas é o Breuer por quem ela está apaixonada? Teve algo antes disso. E aí, quando ele enxerga o retrato do pai pintado na parede com cravo, ele fala, opa, é o pai. Então, o conceito de transferência é central na psicanálise. Quando você repete comportamentos, sentimentos, numa situação atual, com pessoas do seu presente, mas que estão referenciados a coisas do seu passado, da sua infância, né? Ontem um colega nosso falou um negócio muito interessante na reunião, não sei se você lembra, ele falou assim, eu sempre acho que eu não posso, então eu tenho que perguntar. Uhum. Ainda bem que ele pergunta, mas
Isso é próprio da personalidade da gente, né? Algumas pessoas se sentem mais à vontade para sair fazendo as coisas sem pedir licença, outras são mais reservadas e temem a censura, por quê? Porque na relação com a autoridade, quando ela era criança, ela colocou a autoridade nesse lugar de punitiva, de vexatória, então ela não ousa fazer algo para não sofrer isso depois. Então, a transferência é isso. E a transferência acontece com o professor em sala de aula, assim como acontece com o terapeuta, né? A criança lida com um adulto significativo naquele momento da mesma maneira como ela viveu essa relação no passado, ela repete. Mas essas relações, elas podem funcionar como experiências emocionais corretivas. Elas podem fazer de outra maneira, né? Elas podem ser vividas de modo a consertar o estrago que as relações iniciais aconteceram, né? Então, esses conceitos aparecem no filme, eu só queria pontuar. Assim como tem o último, que é a associação livre, mas esse eu já falei, tá? Complexo de Édipo também, do Freud com relação à mãe, do Tozer em relação à mãe, né? Da Cecília em relação ao pai. Isso aparece no filme, né? Fechou, para mim. Obrigado, Sandra. Atahualpa, você gostaria de fazer algumas considerações também? Sim, Sandra fez um resumo aí de todos os conceitos de forma magistral. Você pode chegar um pouquinho mais perto do microfone, Atahualpa, por favor? Sandra fez um resumo magistral aí de todos os conceitos que aparecem no filme. E assim, vamos ressaltar também que esse filme, ele é um filme que ele dá conta das formulações iniciais, né, do Freud, mas que tiveram outros desenvolvimentos, né? Existiram outros teóricos também que fizeram outras considerações, né, e apropriações desses conceitos, né? E a psicanálise até hoje ela continua sendo uma teoria muito rica, né? Viva. Que continua sendo reelaborada e absorvendo esses conceitos todos, né? O que está acontecendo nos dias de hoje, mas assim como recurso didático, né? Para entender no processo de formação mesmo, eu acho o filme extraordinário, né? E com essa explicação que a Sandra trouxe aí agora, ficou mais interessante ainda, né? Então, quero agradecer a vocês a oportunidade de conversar e espero que em outros momentos a gente possa contribuir também, novamente. A experiência sua no CAPES é um negócio fantástico, André. Tem coisa sobre isso aí. Eu acho que você podia passar aquele vídeo sobre Barbacena, né? Sim, sim. Aí eu É estava legal para a gente discutir aí para frente, né, Atahualpa? Sim. É legal, legal. Pertinho. Eu até pedi para vocês, né, já caminharem para as considerações finais, mas tem uma questão que aparece no filme que eu acho que seria importante a gente tocar, né? Vocês falaram aí e tal, mas eu acho que seria interessante a gente, de repente, pensar nisso explicitamente. É como que a gente tem uma dificuldade ainda de pensar a questão da sexualidade, né? E quando o Freud ele coloca essa questão da sexualidade, que há uma relação com a questão da sexualidade já desde a infância, né, a reação que ele provoca na audiência dele, né, me lembra muito que essa resistência ela é muito forte ainda hoje, né? Os processos que a gente tem visto com relação à possibilidade de você discutir alguma coisa relacionada à sexualidade já a partir da infância ou com as crianças, por mais que não tenha a conotação, né, do desenvolvimento da teoria freudiana, né? Mas a gente tem uma resistência muito grande nessas repressões. Parece que esse movimento parece que ele vai recrudescendo, né? Essa negação da... Vai tomando outras formas, né, André? Porque eu acho assim, porque hoje em dia a gente não tem mais todo esse mistério em relação à sexualidade, assim, né, que na época vitoriana tinha. Eu acho que a coisa assume nos dias de hoje outras roupagens, ainda que o recalque continue, né? Isso. Não sei se Sandra concorda comigo, mas assim,
Hoje em dia, qualquer criança, hoje em dia a gente vê, às vezes, todo mundo tem filho aí, assim, crianças que têm acesso a vídeos, né? Mas, assim, interessante que esse acesso, ele deixa o recalque intocado, né? Uhum. Então, assim, reaparece de outras formas, né? Impressionante isso. É. Você tem uma hipersexualização da infância, um negócio que é brutal, que é violento, né? É violento, porque não está ainda pronto aquilo, né? Mas é fundamental isso que você falou. O recalque continua. Uhum. Então, aí tinha que ler Ângelo Gaiarsa. Então tá bom, gente. Não, muito obrigado. A conversa foi muito rica. Eu preciso agradecer muito. Obrigado, Sandro. Né? Então, eu gostaria muito de agradecer a vocês. E aqui agora eu vou me dirigir, né, aos participantes que estão assistindo ao documentário e assistindo a essa mesa, né? Que eu espero que vocês aceitem a recomendação, né, que foi feita aqui pela Sandra, de que retornem ao filme, né? Vocês estão assistindo essa mesa após ter assistido ao filme, em função da configuração da atividade na plataforma, né? Mas se puderem ter oportunidade de voltar ao filme após ter assistido essa conversa e essas explanações, vocês talvez consigam perceber, né, o filme de uma outra maneira, talvez uma maneira mais rica também, né? E lembrando também que a partir desse debate, né, dessa conversa, a gente abre um fórum, né, de debates ou dúvidas, e aí eu vou pedir, né, peço a gentileza da Sandra e da Atahualpa para que, né, possam responder algumas questões que eventualmente apareçam lá, tá? Depois eu converso com vocês a respeito direitinho, principalmente com a Atahualpa, porque a Sandra já conhece a ferramenta, mas aí eu converso direitinho com você, Atahualpa, para a gente poder acertar essa dinâmica, como é que a gente faz lá, tá bom? Tá bom, obrigado. Então, tá bom, gente. Muito Obrigada, obrigado. gente. Eu vou encerrar a gravação aqui, Atahualpa e Sandra, mas vou conversar com vocês mais um minutinho, tá bom?